Finalmente, temos a opinião que todos nós estávamos esperando. A opinião que nos ajuda a identificar se estamos do lado certo ou do lado errado. Porque não tem nenhuma opinião que possa ser mais contundente a nos convencer de que lado nós devemos estar. Depois de alguns dias de silêncio, nosso excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu se posicionar sobre essa polêmica envolvendo Starlink, X, Musk e Alexandre de Moraes. E finalmente se posicionou. Agora sim a gente pode ter certeza de qual lado é o lado certo. Uma coisa que eu aprendi não só na política, ao longo da minha vida. Sempre que vocês tiverem dúvida em que lado se posicionar sobre algo da política ou posicionamento de costumes, de valores e moral, saiba de que lado o PT está. A partir do momento que você souber o lado que o PT está, você tem que imediatamente entender que o lado oposto é o lado certo, porque foi assim que aconteceu ao longo da história do PT e nunca estivemos errados nesse sentido. O PT está sempre do lado de ditador, narcotraficante, terrorista, de tudo que não presta, de bandido, de ditaduras, e é por isso que onde o PT está, é nossa obrigação moral estar do lado oposto. Então, Lula se posicionou, só que nesse posicionamento dele, ele se contradisse. E eu vou mostrar pra vocês. Primeiro vamos ver o que ele acha dessa situação da ditadura do judiciário e de que pessoas são obrigadas a cometer crimes desde que esses crimes sejam ordenados por uma autoridade jurídica. Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão do cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele ocupa, ou vai ter que tomar outra atitude. Peraí, o Lula tá falando que, eu concordo, tem que cumprir a Constituição. Mas a Constituição é o juiz ou é a letra fria da lei? Porque a Constituição fala que uma pessoa não pode cometer crimes porque um juiz mandou. E foi o que o Elon Musk decidiu não fazer. Ele não ia cometer nenhum ato ilegal apenas porque foi determinado por um ministro da Suprema Corte. E nem juiz era, diga-se de passagem. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, é um cidadão do mundo. Ou seja, ele é um estrangeiro, certo? Vou te explicar. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Então ele é um estrangeiro e ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Só que nesse caso a Suprema Corte brasileira é um instituto completamente aparelhado hoje em dia que a gente está tentando resgatar para resgatar a nossa democracia. O que chama a atenção é isso aqui, ó. Lula reafirma que não aceita a vitória de Maduro sem provas. O problema é que a Suprema Corte venezuelana confirmou e declarou que Maduro é o vencedor. Peraí, eu não tô entendendo. A Suprema Corte da Venezuela declarou que o Maduro é o vencedor. Aí o Lula, por causa da impossibilidade de ficar do lado desse golpe, que foi o golpe mais escancarado, a fraude mais escancarada da história, Lula tá falando que ele, então, não vai aceitar uma decisão da Suprema Corte da Venezuela. Mas ao mesmo tempo em que ele fala isso aqui, ó. Pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Mas o Lula não respeita a decisão da Suprema Corte da Venezuela? Estranho isso, né? Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexa de vira-lata. E porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomar uma decisão através da Suprema Corte, tem que acatar. Só que as regras desse país proíbem que a censura aconteça sem fundamentação, proíbe que informações sigilosas de usuários das plataformas sejam repassadas sem uma decisão judicial. Esse país preza pela liberdade de expressão na Constituição. E por que todos esses dispositivos da nossa Constituição podem ser desrespeitados por uma ordem judicial e uma pessoa que se recusa a cometer essas ilegalidades pode correr o risco de ser preso? Não entendo a lógica. Mas ao mesmo tempo ele fala em respeitar a Suprema Corte e ao mesmo tempo que ele fala em respeitar a Suprema Corte, ele não respeita a Suprema Corte da Venezuela que deu a vitória pro Maduro. Vai entender o Lula. Mas pelo menos agora a gente sabe, sem dúvida alguma. Se havia alguma dúvida, agora não dá mais. A gente sabe de que lado a gente tem que estar da história. Se esse cidadão está do lado A, é nossa obrigação moral estar do lado B. E com certeza, o que está acontecendo, não deixem te enganar. Musk simplesmente percebeu que as ordens eram ilegais, inconstitucionais. Ele não ia desrespeitar a lei do Brasil, mesmo que o juiz mandasse. E é por isso que ele está pagando o alto preço que ele está pagando agora, inclusive com o Alexandre de Moraes tomando uma decisão absurda de perseguir a Starlink, empresa, um outro CNPJ, outros sócios envolvidos, que oferece serviço para nosso sistema de defesa nacional, assim como para escolas, hospitais e várias outras ONGs que ajudam crianças e pessoas isoladas na Amazônia e outras regiões do Brasil. É isso que está acontecendo.
Agora o Alexandre de Moraes comprou uma briga muito forte com gente muito poderosa, que eu acho muito difícil que ele possa sair vitorioso dela. Um abraço.